A gente vai falar aqui das margens cirúrgicas do carcinoma base celular. Essa live, então, esse tema, carcinoma base celular, margem cirúrgica, é uma dúvida muito recorrente, né? Muitos alunos me perguntam sobre isso, têm dúvidas, às vezes cometem alguns equívocos, e muitos seguidores, né, muitos médicos que trabalham na cirurgia dermatológica também têm muita dúvida a respeito das margens cirúrgicas do carcinoma base celular. Bom, uma coisa que é importante dizer é que a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade de que o carcinoma base celular é um tumorzinho, é um câncerzinho, ele não é agressivo porque ele não emite metástase, é um tumor que não é muito, ele tem um crescimento lento. Então sempre se tem um pouco dessa questão de dizer que o carcinoma base celular é um tumor qualquer, é muito fácil de ser operado, qualquer um opera, não tem problema nenhum. O que importa é que as margens venham livres. E isso não é verdade, né? Então eu vou contar para vocês o caso de um paciente meu. Eu tive lá na residência, no Hospital Padre Bento de Guarulhos, todos sabem. Eu fui professor lá durante 25 anos. E depois eu me aposentei, mas tem um caso que me chama muito a atenção, dois casos na verdade que eu tive lá. Um paciente foi meu que eu operei e o outro é um paciente que já chegou numa situação bem complicada. Bom, vou falar do primeiro então. Ele já chegou para nós em situação de inoperabilidade, então não havia condições desse paciente ser operado ou ser tratado. Então ele tinha um tumor, um carcinoma base celular na região nasal, que já tinha invadido toda a região nasal, já tinha entrado para a base do crânio, a partir desse orifício exatamente do nariz. Então, por que a gente fala que existe essa zona H da face? Porque que é uma zona perigosa da face para recidivas tumorais, por causa dessas fendas embrionárias, tá? Então o nariz, essas cavidades, nariz, olho, ouvido, então essas áreas são de grande risco para recidivas, justamente porque o tumor ele tem uma grande capacidade de invadir através dessas fendas e atingir áreas muito nobres, né? Como o cérebro, por exemplo. E aí muitas vezes a situação se torna inoperável. Então, essa história de dizer que carcinoma base celular é muito fácil de operar, que é um tumorzinho, que é uma coisa muito simples, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Por que também eu digo isso? Porque frequentemente quando eu estava na residência, eu via o residente às vezes com dificuldade de dizer para o paciente: olha, o que a senhora tem aí é um câncer de pele. E isso precisa ser tratado, isso precisa ser operado, né? Então, às vezes o próprio residente tinha dificuldade de chegar para o paciente, de falar assim de forma tão incisiva. Então, eu via muitas vezes o residente dizendo assim: o que a senhora tem aí é um tumorzinho, tá? A biópsia confirmou, então eu vou encaminhar a senhora para fazer o tratamento com os cirurgiões lá no Padre Bento. Então, na época, éramos alguns cirurgiões, né? Nós éramos, acho que, 3 cirurgiões plásticos, um cirurgião oncologista e um cirurgião dermatológico. Então, o residente falava dessa forma. E sabe o que acontecia muitas vezes? O paciente abandonava o tratamento, porque ele não via nenhuma importância nisso. Um tumorzinho, não é nada grave, então não preciso me tratar. E às vezes o paciente sumia e voltava muito tempo depois com a situação muito problemática, né? Dele ter perdido já a primeira chance. Então, a chance da cura. E é por isso que eu falo para vocês que a primeira cirurgia é a grande chance, a grande oportunidade do paciente ficar curado. E por isso, tamanha é a responsabilidade quando a gente vai abordar um carcinoma base celular, ou um espino celular, ou um melanoma, obviamente. Então, para que a gente não subestime, sabe? Não pense que o base celular, não tem problema, depois a gente pode ampliar a margem, depois, se por acaso não sair tudo, não tem problema. Não é assim. Porque a gente tem que se conscientizar de que a primeira cirurgia é a grande oportunidade do paciente ficar curado, tá bom? O outro caso que eu vou me lembrar, então esse paciente aqui já chegou, ele tinha um tumor muito grande aqui na região nasal, ele praticamente já não tinha mais nariz, ele tinha uma cavidade aqui na região nasal,
e o tumor na tomografia já invadia toda a base do crânio, não tinha condições desse paciente ser operado, nem fazer radioterapia, nada. Era um caso inoperável, né? O segundo caso é um paciente que eu operei, tá? O tumor estava bem aqui no conduto auditivo, então sempre que você vai operar os tumores nessa região H da face, que é essa região dessas fendas embrionárias, muito cuidado, você precisa fazer uma cirurgia suficientemente agressiva para garantir a cura do paciente. Não adianta ir lá e fazer uma cirurgia não muito agressiva. E por que na região nasal, por exemplo, é uma região de muito risco para recidiva? Eu não acredito que seja porque o tumor seja mais agressivo no nariz. Não, porque como a região nasal é muito difícil de ser reconstruída, então existe às vezes uma dificuldade de remover o tumor da forma como seria ideal, com margens amplas, né, com margem de segurança ampla, tanto na extensão quanto na profundidade. Então aí às vezes não retira da forma adequada e aí o tumor recidiva. Daí na outra cirurgia não retira de novo de forma adequada e o tumor recidiva, e a situação vai ficando cada vez pior. Então por isso que o nariz é uma região de grande risco, pálpebra também, porque eu acho que por esse mesmo motivo. Então pelo receio de fazer uma cirurgia agressiva, porque depois como que aquilo vai ser reconstruído, né? Então acaba que não se faz a cirurgia de forma adequada. Então essa é a minha percepção, assim. Então esse outro paciente, que eu tirei um tumor aqui no conduto auditivo, eu removi com bastante margem de segurança e veio margem comprometida, tá? Daí que eu fiz? Eu encaminhei ele para um instituto de oncologia, tá? Um hospital só de oncologia. E o paciente foi reoperado lá, e removeram todo o pavilhão auricular, todo o conduto auditivo. E a margem também veio comprometida, tá bom? Então, o que aconteceu? O hospital indicou para o paciente nova cirurgia. Porém, o paciente ficou ali internado naquele hospital por um tempo, né, para fazer a cirurgia tão grande. E no quarto, ele estava numa enfermaria, eram vários pacientes, e ele viu vários pacientes evoluírem a óbito, né? E não que tivessem o mesmo problema dele. E ele ficou muito assustado e não quis continuar o tratamento. Ele preferiu não fazer a cirurgia e não continuar o tratamento. E daí ele pediu alta, foi para casa. Então daí, você imagina, foi muito triste, porque eu acompanhei esse paciente até o fim. Eu acho que isso deve ter durado uns 8 anos, 5 a 8 anos mais ou menos. Eu acompanhei esse paciente até o final, né? Foi muito triste, muito triste. Ele sempre vinha no meu ambulatório para a gente poder fazer as receitas de analgésicos para ele, né? Morfina e tudo mais. E aí foi bem triste. Então, por isso que eu falo que é super importante que a gente tome logo uma atitude, né? Assim, uma atitude correta, firme, tá bom? Na primeira conduta, não só na primeira cirurgia, mas sempre quando estamos tratando de tumores, né? Tumores malignos, que a gente tenha um pulso firme na condução desses casos, que jamais a gente subestime, mesmo que seja um vaso celular, que é um tumor que a gente considera, assim, de certa forma, um tumor muito pouco agressivo, né? Porque ele tem um crescimento muito lento, porque ele não emite metástase. Então não é bem assim a verdade, tá? E aí eu recebi já muitos casos de carcinomas bases celulares que foram mal conduzidos e que a gente percebe que o paciente realmente perdeu a chance, a grande oportunidade de ter feito um tratamento bem sucedido já na primeira vez. Então é importante que a gente tenha essa conduta firme já na primeira cirurgia. E aí quando eu via o residente falando para o paciente, a senhora tem um tumorzinho? Não, eu já corrigia imediatamente. O residente dizia, não, você tem que falar para o paciente que ele tem um câncer e que ele precisa de tratamento, que ele não pode faltar a consulta com o cirurgião, né? Tem que ser assim. Bom, eu vou falar agora um pouquinho, vamos começar então. Você fez lá, né, a dermatoscopia, você viu todos aqueles comemorativos do carcinoma base celular, e aí você decidiu que você vai fazer ali uma biópsia. Então, uma coisa que assim, eu sempre falava para os residentes e falo para os meus alunos do curso online, do curso hands-on, que é fundamental que você explique claramente para o paciente, né? E sempre que você vai fazer
o seu atendimento, lembrar que esse paciente, especialmente o paciente do seu consultório, ele vai retornar. É que, às vezes, quando a gente está no hospital público, a gente não consegue ver o segmento depois, a gente não consegue acompanhar esse paciente, como ele evoluiu depois da nossa cirurgia, porque a quantidade de paciente é tão grande que mesmo ele não consegue marcar retorno depois. Então, e quando eu estava lá na residência era muito interessante, porque os meus pacientes, eu tinha paciente lá que eu tratei durante décadas, né? E às vezes eles não conseguiam retorno comigo, não conseguiam, né? Minha agenda é muito lotada. Então eu já falava para eles, deu algum problema, teve alguma situação difícil, algum probleminha, apareceu uma ferida, um caroço, alguma coisa, pode vir direto no meu ambulatório. E eles vinham mesmo, eu fazia o encaixe ali na hora, atendia. Importante é você acompanhar esse paciente, né? Você não pode perdê-lo de vista, porque ele pode voltar numa situação muito pior depois, tá? Bom, então você fez lá a dermatoscopia, e o paciente, aquela lesão tem todos os comemorativos de um carcinoma base celular, né? Aquela borda perolada, telangiectasia, às vezes ele é pigmentado, né? Tem aquele aspecto em folhas de árvore, né? Aquelas folhas, a área pigmentada, enfim. Você chega para o paciente e fala, olha, eu estou suspeitando que isso seja um câncer, vamos fazer uma biópsia? E aí existem duas possibilidades, você fazer a biópsia incisional ou fazer a biópsia excisional. Quando você faz a biópsia incisional ou excisional? Eu geralmente prefiro fazer a biópsia incisional. Por quê? Porque depois, de qualquer forma, eu tenho que fazer o tratamento curativo para esse paciente. Eu tenho que fazer a cirurgia curativa que me obriga a aplicar a margem de 5 milímetros tanto na extensão quanto na profundidade. Então, a margem preconizada na literatura para carcinoma base celular são 5 milímetros, né? Meio centímetro. Então, eu prefiro fazer a biópsia incisional. Por quê? Você pode fazer com punch. Eu que sou cirurgião, eu faço com lâmina 15 mesmo, bisturi. Mas você pode fazer com um punch, sem problema. Eu também tenho punch aqui, a gente usa muito punch, não tem problema. E é bom, às vezes, você fazer a biópsia incisional, porque isso te lembra que você tem que voltar nesse paciente para reabordá-lo. Por que eu falo isso? Porque às vezes você faz a biópsia excisional e aí você pode... O que acontecia é o seguinte, você fazia a biópsia excisional e tirava toda a lesão e muitas vezes o patologista dizia assim para você, mandava o resultado dizendo que as margens estão livres. E aí qual que é o problema? O grande problema disso é que o fato do patologista indicar no anátomo patológico, na biópsia, que as suas margens estão livres, isso não quer dizer que o paciente está tratado, tá? Essa é uma informação muito importante, porque eu via às vezes o residente atendendo o paciente e ele recebia a biópsia e ele tinha feito a biópsia excisional e estava ali margens livres. E aí o residente dizia para o paciente, dizia, olha, Dona Maria, a senhora está curada, porque o tumor foi totalmente removido, tá bom? Então a senhora agora só vai fazer um ambulatório para acompanhamento. E às vezes eu me deparava até com uma situação mais complicada ainda. Às vezes, acreditem, numa biópsia incisional eu já vi como laudo margem livre. Mesmo você fazendo um punch, uma biópsia incisional, você tira um fragmento do tumor e às vezes vem lá como laudo margem livre, CBC margem livre. E já presenciei residente dizendo assim, olha, então o seu caso está resolvido, né? Porque a senhora já tirou todo o tumor e está de alta. E eu olhei ali, o tumor estava ali, porque a biópsia foi incisional. Então você não deve se guiar somente pelo laudo do anatomopatológico, né? A clínica é soberana. Então é super importante que você saiba, que você avalie se a sua conduta, essa conduta inicial, se ela foi diagnóstica ou se ela foi terapêutica, né? Justamente por isso, porque às vezes você se basear somente pela margem pode te enganar, pode te levar a um engano, tá? Então, olha só, se você fez somente uma biópsia, que seja incisional ou excisional, e a margem veio livre no anátomo patológico, isso não quer dizer nada, o paciente não está tratado, porque a margem de segurança preconizada na literatura
para carcinoma basocelular são 5 milímetros, tanto na extensão quanto na profundidade. Então, se você não fez essa margem, se a sua conduta foi apenas diagnóstica, ela não foi terapêutica, então o paciente não está tratado. Então, o fato de estar margem livre ou não no anatomopatológico não quer dizer nada. Então, sempre é muito importante isso. Se aquele exame que você está recebendo é de uma biópsia ou é de um tratamento, é uma peça operatória. Isso é importante. E eu vou falar aqui da margem, então. A margem cirúrgica do vaso celular é de 5 milímetros, tá? E esses 5 milímetros, essa margem, ela tem que ser respeitada tanto na extensão quanto na profundidade. E como que você vai fazer isso? Então você tem aqui um vaso celular, imagine aqui. Então você vai marcar a margem de 5 milímetros assim, certo? Tanto que muitas vezes eu faço a ressecção do carcinoma basocelular com essa margem de 5 milímetros e tiro de forma circular mesmo. Eu não parto já para o fuso. Por quê? Porque depende da região do corpo, obviamente. Se for na região do dorso, ali tem muito tecido. Então eu posso fazer já o fuso direto, em qualquer sentido, né? Assim, vertical, horizontal, no sentido que eu achar melhor, nas linhas de força ou no sentido que fecha melhor. Porém, se você tiver na face, por exemplo, às vezes, se você já desenha o fuso, na hora que você vai fechar, aquilo não fecha, ou aquilo causa uma deformidade, causa um ectrópio. Então é muito perigoso isso, né? Então, na face especialmente, quando eu vou tirar um vaso celular, eu tiro de forma circular e depois eu vou tentando fechar, para eu ver se fecha assim, se fecha assim, se fecha assim. Você concorda que se é uma incisão circular, é uma coisa redonda, você pode fechar assim, você pode fechar assim, você pode fechar assim, né? Você escolhe como você vai fechar. E se for próximo da pálpebra, por exemplo, você tem a opção de dar um ponto, sentar o paciente, senta o paciente na maca e observa, vê se aquilo tracionou, se causou um ectrópio ou não. E aí você vê se é melhor fechar assim, assim, como vai ser melhor esse fechamento. Agora, se você já desenhou um fuso, você fez um fuso, danou-se, que você vai ser obrigado a fechar nesse sentido que você fez o fuso. E às vezes esse fuso vai fechar tracionando a pálpebra, causando uma deformidade, ou causando um encoste de lábio, sabe? Tracionando o lábio, ou deformando o nariz, entende? Ou deformando a ponta nasal. Então, por isso é importante, na minha opinião, você fazer uma incisão, uma margem de segurança aqui, de forma circular, e depois você vê como que vai fechar melhor. É só você dar um ponto no meio, se tiver muito tenso, você pode dar um ponto em X, que é aquele ponto que você dá 2 voltas, você entra, depois entra de novo, a hora que você fecha, é um ponto forte, firme, e ele vai fechar em X, né? Então são 2 voltas que fecham em X, tá bom? Então você dá o ponto em X e vê qual a forma que vai fechar melhor, tá bom? Então comece assim. Pois bem, então eu fiz a margem assim e decidi que vou fechar nesse sentido. Então, vou fechar assim. Na hora que eu dou esse ponto, já forma um dog ear nessa extremidade e já forma um dog ear nessa extremidade. Então está desenhado o fuso, ficou definido que vai ser assim, tá bom? E aí eu vou fazer a margem profunda, e essa margem profunda aqui é super importante. Então eu via muito meus alunos, na hora de fazer essa margem profunda, eles fazerem isso aqui, ó, e vai assim e come a margem. Então nessa região aqui, ó, a margem se aproximou muito do tumor. Então há possibilidade de você comer a margem aqui e a margem vir comprometida no anatomopatológico. Então muita atenção de você manter essa margem profunda retinha. Então, você tem que fazer a margem que você fez aqui, ó, de 5 milímetros nesse local, 5 milímetros aqui e aqui. Então, nesse local que você faz aqui a elipse, essa margem aqui é muito maior do que 5 milímetros. Então, aqui não há preocupação. Na hora que você vai fazer essa incisão, que você vai passar aqui próximo ao tumor, então quais são as regiões mais perigosas de você cometer ali, de você comprometer a margem na hora de fazer a incisão? Nessa região aqui lateral, quando você está passando com a lâmina aqui, muita atenção aqui, ó. Quando a margem mais se aproxima do tumor é essa região. Então muita atenção nesse momento, incisão perpendicular, como eu falo para vocês, corta reto, né? Não corte assim, ó, biselado.
Porque se você corta biselado, você compromete a margem. E aí, e aqui ó, na profundidade, essa profundidade aqui tem que ter 5 milímetros também. Então tem que ter 5 milímetros na profundidade, 5 milímetros aqui, aqui não há preocupação porque tem muito mais que 5 milímetros, tanto aqui quanto aqui. Então quais são as regiões mais perigosas? São duas regiões. Essa aqui é a lateral, a incisão lateral quando ela se aproxima do tumor, e a margem profunda, que ela precisa ter 5 milímetros, certo? Nessa região aqui. Então quando você vai levantar o tumor, então, como que eu falo para os meus alunos? Essa margem profunda aqui é super importante, né? Essa margem profunda tem que ser respeitada, ela tem que ser reta. Você não pode cortar o fundo assim. E aí você fala, mas como que eu vou fazer isso aqui reto? Imagine, isso aqui tem que ter essa espessura aqui, ó, de 5 milímetros, isso aqui tem que ser respeitado. Então, quando você começa a levantar a peça cirúrgica, muita atenção, porque se você puxa a peça assim, ó, o seu bisturi vai aqui no tumor. Então você vai levantando a peça e você vai incisando aqui. Uma das formas de você se proteger é que existe um plano de clivagem, um plano anatômico de separação. Essa região aqui, ó, quando você faz 5 milímetros, geralmente ela coincide com um plano avascular, que geralmente você acaba, a não ser que seja um local de muito subcutâneo, mas geralmente coincide de você tirar uma quantidade de subcutâneo suficiente. E ali existe um plano de separação, um plano de clivagem, que é um plano avascular, é uma fáscia, é uma espuminha, que você vai incisando, você vai passando a lâmina de bisturi assim, levantando a peça, cortando, e até que você remove a peça. E uma dica que eu dou para os meus alunos é, quando você vai fazer essa incisão, você vai levantar a peça, olhe nessa superfície aqui, ó, como se você estivesse no mar. Eu falo para eles, olha, imagina que você está dentro do mar, ou do rio, ou sei lá, da piscina, e você está olhando essa superfície da água. Imagina que você precisa manter essa espessura aqui, ó. Então, quando você começa a levantar, você tem que olhar a superfície e você tem que ver o quanto que você tem que tirar aqui. Porque muitas vezes eu percebo que meus alunos, quando a gente está levantando a peça, o aluno está olhando só aqui, ó, na profundidade. E aí ele vai, corta aqui, corta lá, corta aqui. E aí, quando você tira a peça cirúrgica, isso aqui não está retinho. Muitas vezes isso aqui está todo comido aqui dentro. E aí você comeu a margem cirúrgica. Então, é aquela história do olho no gato e o outro no peixe. Então, quando você está levantando a peça, o que você tem que ficar de olho é se essa espessura aqui, ó, tem 5 milímetros. Então, está levantando a peça, vê se tem 5 milímetros. Está levantando a peça, veja se tem 5 milímetros. Está levantando, tem 5 milímetros. É isso aqui que você tem que estar atento. E não só de ficar cortando para cá. Porque uma outra coisa que acontece é, às vezes está 5 milímetros, aí você vai levantando a peça e o bisturi vai descendo. Aí a peça fica assim, ó. Sabe? Até que do ponto de vista oncológico não é ruim, porque você aumentou a margem cirúrgica desnecessariamente. Você tirou mais tecido normal, né? Então não é ruim do ponto de vista oncológico, mas é ruim porque você pode pegar uma estrutura nobre lá embaixo. Um nervo, um vaso. Então, nesse sentido, é ruim, tá? Mas, do ponto de vista oncológico, não é totalmente ruim, tá bom? Mas é importante você respeitar essa margem cirúrgica, tá? Essa espessura de 5 milímetros. Deixa eu ver uma pergunta aqui da Carol. Da Carolina. Quando você retira primeiro de forma arredondada para definir onde vai ficar o fuso, como você consegue manter os 5 milímetros de profundidade? Do mesmo jeito, Carol, do mesmo jeito. Quando eu estou levantando aqui a peça, ela pode ser uma peça que, olhando aqui, ela tem um formato de um fuso, ou ela pode ser uma peça que tem um formato redondo. Então, na hora que eu vou levantar a peça, eu posso levantar uma peça redonda, ou eu posso levantar uma peça em formato de fuso. Do mesmo jeitinho que eu falei para você. Você vai fazer a incisão assim redonda, com 5 milímetros de profundidade. Então você incisa a pele. O que acontece muitas vezes eu percebo também é que vocês incisam a pele e já começa a levantar a peça. Não, você incisa a pele, depois você incisa sempre 1 milímetro de cada vez, um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. Você nota com a própria lâmina, quando você introduz ali, que você já incisou 5 milímetros de profundidade, tá? E aí você fez a incisão circular, chegou lá
fez os 5 milímetros. E aí você começa a levantar a peça e começa a incisar para levantar a peça desse mesmo jeitinho que eu falei para você, assim, mantendo essa espessura, tá bom? Você pega, pinça, pode pinçar com uma pinça Kelly ou uma pinça de Addison com dente para levantar essa peça, tá bom? A Paty está perguntando, professor, boa tarde, essa margem independente do subtipo histológico? Sim. Todos, claro que existem os tumores mais agressivos, né? Que são, por exemplo, o micronodular, que dos carcinomas basocelulares. Então a gente tem o micronodular, deixa eu pegar a caneta aqui para anotar. O micronodular, que é bastante agressivo. Então, mesmo nesses que são mais agressivos, a margem de segurança é de 5 milímetros sempre, tá? O esclerodermiforme, o grande problema dele também, além dele ser clinicamente agressivo, a questão é que é difícil de você delimitar a margem, porque ele tem um aspecto meio cicatricial, o plano cicatricial é meio difícil de você delimitar onde acabou o tumor, né, onde começa a pele sã. E esse também é um grande problema, e por isso que às vezes o tumor se torna recidivante, porque você remove e às vezes não removeu tudo. E esse é um grande problema. Vamos fazer aqui o corte sagital, porque que é importante essa margem de segurança de 5 milímetros, tá? Então você imagina que o tumor está aqui, ó. Então, quando você vai fazer a incisão, quando eu falo para vocês, cortem de forma perpendicular, não é que a lâmina de bisturi vai correr assim perpendicular, gente. A lâmina sempre vai entrar com a ponta, corre com a barriga e sai com a ponta. Tanto que, mesmo que seja a lâmina 15, que é a lâmina que a gente mais usa na cirurgia dermatológica, ou uma lâmina grande, né, lâmina 22, 23, que a gente não usa, mas a cirurgia geral usa muito. Então, sempre a lâmina vai começar iniciando pela ponta, pelo bico, corre com a barriga e sai com a ponta. Esse é o movimento natural, tá? Mas não que você vai cortar tudo com a ponta, assim, com o bico, com a ponta da lâmina, não. E aí, você vai fazer aqui, ó. Então, aqui está o tumor. Você vai definir a margem de 5 milímetros para cá, 5 milímetros para cá. E a incisão ela tem que ser perpendicular, dessa forma assim, ó. Então você vai incisar, a pele está aqui, você vai cortar perpendicular e você vai afundar até 5 milímetros. Estão vendo aqui? 5 milímetros assim, então 5 milímetros para cá, 5 milímetros para dentro. E aí, essa é a peça cirúrgica que vai sair. Isso é importante. Essa é a peça cirúrgica que sai. Vocês estão vendo aqui? Então o que acontece? E às vezes esse tumor ele já tem um crescimento vertical aqui assim nesse sentido. Por isso é importante que saia a peça dessa forma aqui. Se você corta biselando, que é o natural da nossa mão, é fazer esse movimento. A gente cortar assim, ó, biselando. Isso é uma tendência da nossa mão de fazer isso. E se você corta desse jeito, olha só a margem aqui nessa região aqui, ó. Ela se aproximou das células tumorais. Então, se você fizer a cirurgia dessa forma, há uma grande possibilidade da margem vir comprometida ou do tumor recidivar. Então, é super importante que você respeite a margem e faça uma incisão de forma perpendicular, tá bom? E como que é isso? Ó, é mais ou menos isso aqui, ó. Quando a lesão está aqui, você vai cortar assim, ó, perpendicular desse jeito que está aqui, ó, nesse apagador, entende? O que acontece é que a gente tende a cortar assim, porque a nossa mão faz isso. Só que se você faz isso, você pode comprometer a margem, você pode deixar células neoplásicas, né, células tumorais aqui nessa região. Então, do ponto de vista oncológico, é fundamental cortar perpendicular. E você tem que treinar a sua mão para isso, não tem muito jeito, tá? É a única forma de você fazer isso. E como que você vai fazer o segmento desse paciente? Então você tirou lá o carcinoma basocelular com 5 milímetros de margem, aí você recebeu o anátomo, veio margem livre. Então você vai acompanhar esse paciente cada 6 meses. Todas aquelas orientações, né, de protetor solar, roupas, chapéus, roupas de proteção e tudo mais. E eu geralmente acompanho o paciente a cada 6 meses. E como que você vai saber se ali surgiu uma recidiva, se o paciente evoluiu com recidiva da lesão? Porque ali no local você normalmente vai notar ou uma outra pápula perolada com telangiectasia bem na cicatriz, tá?
você vai perceber essa recidiva. Ou às vezes aparece como uma ulceração. Então, aparecendo uma ulceração na cicatriz de uma cirurgia de baso, você precisa fazer uma biópsia para diagnosticar se sim ou não está havendo ali uma recidiva. Se por acaso aparecer uma nova lesão, mas não está ali na cicatriz, gente, isso não é uma recidiva, é uma nova lesão. Tá? Eu já recebi muitos pacientes que às vezes ficaram em dúvida se o tumor estava voltando. E o tumor, a lesão, não estava na cicatriz, estava perto da cicatriz. Então é uma nova lesão, não é recidiva da primeira cirurgia. Então vamos lá, a Érica perguntou: se margem lateral comprometida, faz logo a nova exeres infuso ou punch? Olha, essa é uma excelente pergunta. Ela perguntou assim: se a margem vier comprometida no anátomo patológico, o que eu faço? Eu reopero imediatamente? O que eu devo fazer? Infuso ou se eu faço um punch ao redor da cicatriz? Não tem como fazer punch porque a cicatriz de base celular, você deu margem de segurança, né, de 5 milímetros. Se você deu 5 milímetros para um lado, 5 milímetros por outro, já deu ali, mesmo que a lesão fosse pequenininha, no mínimo 1 centímetro. Né? Então, se você tiver que ampliar a margem, vai ter que ser com fuso. Mas essa é uma pergunta muito interessante, porque eu queria até... Na verdade, eu tinha separado esse tema, já até anotei separadamente. Eu vou te responder agora de forma sucinta, mas isso dá uma outra live, porque é muito interessante isso. Quando você recebe um anátomo com margem comprometida, isso eu não estou falando, gente, da biópsia, né? Vocês lembram? Se você fez uma biópsia incisional, a margem tem que vir comprometida. Na verdade, o patologista ele nem deveria fazer uma referência à margem. Se você colocou lá que foi feita uma biópsia incisional, e ele mesmo vai receber lá um fragmento pequenininho, milimétrico, né? Então ele não deveria nem colocar a margem, deveria colocar o diagnóstico, carcinoma base celular. Mas às vezes eu já recebi anátomo de biópsia incisional dizendo que a margem estava livre. E já vi residente dispensando o paciente, dizendo que o paciente já estava tratado, né? Então isso é uma coisa. Mas nessa situação, quando você recebe o anátomo de uma cirurgia que você... Foi uma conduta terapêutica, você tratou o paciente, você fez uma cirurgia curativa com margem de 5 milímetros, tanto na extensão quanto na profundidade. E a margem veio comprometida? Depende. Vocês sabiam que não é obrigatório que você amplie as margens? Nesse caso, nem sempre. E também é como na medicina, a medicina é assim, nem sempre e nem nunca. Sabe por quê? Depende muito do paciente. Por exemplo... se for um paciente já bastante idoso, com uma expectativa de vida não muito longa, o tempo que esse tumor vai demorar para recidivar é muito demorado. Às vezes não vai dar tempo do tumor recidivar. E uma coisa que é importante vocês saberem que nem todo tumor cuja margem esteja comprometida no anátomo patológico vai recidivar. Sabe quantos % dos tumores com margem comprometida no anátomo recidivam? Apenas 30%. E por que essa é uma informação importante? Apenas 30%. Isso é importante. 70% não recidiva. Então, você pode pensar tanto do ponto de vista dos 30% quanto dos 70%. Por quê? Apenas 30% recidivam. Se é um paciente idoso com uma expectativa de vida não muito longa, não vale a pena você expor esse paciente a uma nova cirurgia, a um novo tratamento cirúrgico, porque a chance disso recidivar já é muito baixa, são 30% só. Então ele tem 70% de chance de não recidivar, certo? Além do que, como o base celular ele tem um crescimento muito lento, vai demorar muito para esse tumor recidivar. Então, nesses casos, eu não indico reoperação. Aí você fala, tá, mas então nenhum caso você reopera? Sim, eu reopero. Quais situações? Pacientes mais jovens, que têm uma expectativa de vida mais longa. Então, nesses casos, se for, por exemplo, em área nobre, cuja recidiva seria muito grave, então, por exemplo, nessa região que eu já falei para vocês, na zona H da face, próximo às fendas embrionárias, né? Cavidade orbitária, fossa nasal, cavidade conduto auditivo. Então, nessa região não vale a pena você deixar um tumor com margem comprometida num paciente mais jovem, porque a recidiva vai ser desastrosa. Agora, se for no dorso,
você até pode optar por esperar, por acompanhar, né? Se for um paciente esclarecido, você pode falar, olha, você prefere acompanhar, a gente vê se esse tumor vai voltar, porque a chance dele voltar é de apenas 30%, né? E o paciente pode decidir também não querer reoperar, né? Depende muito. Mas, então se for um paciente mais jovem numa área mais nobre, eu reoperaria. Se for um paciente mais idoso, né, com uma expectativa de vida não muito longa, eu não reoperaria, porque às vezes a própria cirurgia vai ser um agravante para esse paciente, né? Às vezes você submeter esse paciente a uma cirurgia pode ser muito mais perigoso do que o próprio baso recidivar no longo prazo, e talvez nem recidive, tá? Quem mais? Alguém fez mais algum comentário aqui, deixe-me ver, está muito interessante. E quando a gente está inseguro se realmente fez a margem correta? Por isso que é importante a gente sempre fazer a marcação, e é óbvio, né, que com o tempo, com a experiência, que a gente vai tendo essa segurança de que você realmente está aplicando a margem correta, né? Mas eu acho assim, se você estiver às vezes insegura numa área mais nobre, que a recidiva possa ser desastrosa, talvez seja melhor você encaminhar para um profissional, um médico mais experiente, um cirurgião oncologista, né, ou um cirurgião plástico. Eu sei que às vezes vocês moram em regiões que não tem muitas condições, né, às vezes você mesma tem que resolver, mas às vezes então talvez valha a pena você convidar algum colega para operar com você, né? Eu já operei muito com alguns dermatologistas, que alguns casos assim mais complexos me convidavam para operar lá no consultório com eles. Ah lá, a Carla fez uma pergunta interessante. O senhor cobra essa reoperação? Olha, Carla, eu não cobro, tá? Isso entra na questão da precificação. Por que a gente não deve precificar os nossos serviços de forma tão justa? Às vezes vocês vão precificar, vocês calculam a precificação assim, eu vou ficar nessa cirurgia 1 hora, minha consulta é tanto, eu gasto tanto tempo para fazer a consulta, então eu vou cobrar tanto. Não é assim a precificação, né? A precificação tem que prever tudo isso, uma possível reoperação, o paciente ter uma complicação, você ter que cuidar dessa cicatriz por um tempo maior e o paciente questionar resultados. Então eu não cobro, eu trabalho assim. Por quê? Porque eu já cobro um valor que é alto, é bastante alto o valor que eu cobro. Então, como eu tenho um movimento cirúrgico bom, esse caso que eu vou reoperar, que é muito raro de acontecer, todas as outras cirurgias já vão cobrir esse procedimento de eu ter que reoperar. Ou às vezes ter que atender o paciente no fim de semana, às vezes ter que tratar da cicatriz que evoluiu com hipertrofia ou queloide, às vezes o paciente que teve uma complicação, né, que eu tive que atendê-lo várias vezes. Então, é importante que vocês não trabalhem com um valor justo, muito justo, para que uma reoperação nesse sentido de ampliação de margem, para que você não se sinta onerado, sabe? Você não se sinta como se você estivesse tendo um prejuízo de ter que reoperar esse paciente. E quando você atende o paciente dessa forma, você agrega muito valor, porque o paciente sente que ele está amparado, que se ele precisar de você, você não vai cobrar dele novamente, entendeu? Então, se você tem uma precificação adequada, você cobra da forma que você acredita ser justo para você, que vai te dar tranquilidade, você vai trabalhar com folga, você pode fazer isso. Eu sempre comparo isso com as bolsas de marca, de grife, nessas bolsas caríssimas que custam 20 mil, 30 mil. Você chega lá na loja e reclama que a bolsa deu problema, ninguém vai questionar, porque já foi cobrado de uma tal forma que se tiver que trocar fivela, tiver que até trocar a bolsa, para a loja, para a empresa, ela está no lucro muito bom, que para ela não vai dar problema, não tem problema para ela pode até te dar uma outra bolsa, entendeu? Então vocês precisam trabalhar dessa forma, precisa agregar valor e cobrar de uma forma que o que o paciente precisar que seja feito, você vai fazer sem que isso te traga a sensação de prejuízo. Entende? Porque quando você atende desse jeito, isso agrega muito valor. O paciente vai voltar, o paciente vai indicar, ele vai perceber valor nesse tipo de atendimento. E a gente precisa agregar valor, tá bom? Eu que trabalho com tranquilidade, se eu tiver que ampliar, eu vou ampliar com o maior prazer. Se eu tiver que atender esses pacientes quantas vezes forem necessárias, eu vou atender com o maior prazer. Porque nunca vai vir para mim a sensação de prejuízo. Entende? Eu vou ter essa sensação.
Gente, então é isso. Eu queria agradecer, tá bom, a presença de vocês sempre aqui comigo, meus alunos do curso presencial, do curso online. E eu acho que é importante que vocês se familiarizem com as redes sociais, a gravarem lives, porque é muito importante, viu? É a principal ferramenta de negócios, né? É uma plataforma de negócios, tá bom? Então eu sugiro fortemente que todos vocês atuem nas redes sociais, obviamente de forma ética e idônea, tá bom? Contem sempre comigo, mandem direct, mensagem, que eu vou adorar respondê-los, tá? Muito obrigado e tchau, tchau, gente!